Abra a tua Bíblia no livro de Isaías, capítulo 40, e o verso 31. Quando o pastor falou que era novembro de renovação, eu fiquei o tempo todo dizendo: Jesus, o que é que tu quer comigo naquele lugar? Porque, irmãos, falar da palavra de Deus, eu acho que não tem tempo, não tem nada que justifique esse tremor aqui dentro, porque é a palavra de Deus. É para os filhos do Senhor, é para aqueles que estão passando por momentos que só o próprio Deus sabe, e só o próprio Deus pode consolar, renovar, fazer conforme a sua vontade. Mas os que esperam no Senhor renovam as suas forças. Sobe com asas como águia, correm e não se cansam, caminham e não se fadigam. Amém? Existem algumas tradições, que vão falar de crenças que a águia, ela tinha essa proporção de força, essa proporção onde ela não se cansava de maneira nenhuma. Ela não perdia a sua força nem a sua beleza. E algumas tradições vão trazer isso como muito fidedigno, no sentido de que elas não perderiam aquilo. Mas não é nada disso, a realidade é totalmente diferente. E na vida do crente é muito semelhante. Muitas das vezes a gente lê a palavra onde diz que a gente não vai se cansar, mas a gente se cansa. Muitas das vezes nós lemos na palavra para não temer, porque Ele está conosco, mas nós nos sentimos sozinhos. Muitas das vezes nós dizemos assim: Senhor, vem comigo, o Senhor confirma, diz que vem, e quando a gente vai olhar a gente se sente só. Muitas das vezes abandonado, muitas das vezes se questionando. E é aí onde vem os momentos em que Deus precisa nos renovar, como neste novembro de renovação, para que a gente possa criar forças para continuar aquilo que o Senhor tem preparado para as nossas vidas. A Bíblia diz que tudo contribui. E quando a Bíblia vai dizer que tudo contribui para o bem daqueles que servem ao Senhor, é tudo, irmãos. Momentos bons, momentos ruins, altos, baixos, desertos, montes, vales, tudo contribui para o nosso bem. E aí a gente vai ver que dentro dessa perspectiva onde a águia ela é citada pelo profeta Isaías, a gente vai ver que ela tem essa capacidade de renovação, tem. E o que me chama muita atenção é que Deus ele sempre acredita neste poder de renovação na minha e na tua vida. Se a gente for olhar de Gênesis a Apocalipse, a gente vai ver que os servos de Deus, eles sempre se renovam de uma forma que a gente não imagina. Se a gente for ver o profeta, quando ele vai desafiar os deuses, ele usa de uma ousadia, onde manda que ponha água, para que fosse lambido. Ele usa de uma renovação e pouco tempo depois a gente vai ver ele dentro de uma caverna, temendo uma mulher. Mas logo em seguida a gente vai ver ele comendo e bebendo, porque longa é a caminhada. É isso que Deus ele quer tratar comigo e com você. Deus ele confia numa renovação nesta noite, na minha e na tua vida. Que independente da circunstância e do momento que você esteja passando, a gente vai aprender nessa noite com a águia. Independente do tempo. A águia ela tem uma estimativa de vida de 70 anos em média. Mas quando ela vai chegando ali por volta dos 40 anos de caminhada, ela vai se sentindo com as suas unhas rachadas, ela vai se sentindo com o seu bico enfraquecendo, as suas penas elas começam a cair. E quando isso começa a acontecer, é a hora que ela se desperta, que é necessário subir a um monte muito alto para ali se renovar. Eu não sei como você chegou nessa noite, neste lugar. Eu não sei em que fase você está na presença do Senhor. Eu não sei se você está se sentindo não mais como alguns anos atrás, quando você começou na presença do Senhor. Estamos comemorando 23 anos. Se a gente for olhar 23 anos atrás, quem éramos nós?
Como estávamos na casa do Senhor? Qual era a tua força? Qual era a tua disponibilidade? Qual era a tua servidão dentro da casa do Senhor? Talvez seja uma noite de reflexão. Quando esta obra começou e como estamos hoje. Mas assim como a águia, que por volta dos seus 40 anos ela percebe isso, e ela corre para uma terrível decisão. E que decisão é essa? Agora ela se vê numa decisão de ou eu fico aqui e morro, ou eu subo e me renovo. Na vida do crente, muitas das vezes nós temos que tomar essa decisão. Sabe aquele famoso ditado que diz assim, nadei, nadei, cheguei na beira da praia e vou morrer agora? Quem aqui já disse isso? Eu me recordo que certa vez, não muito distante, mais ou menos no mês de abril, eu estava num culto. E eu disse a Deus, Deus, nadei, nadei, vou morrer agora aqui na beira da praia. E Deus, Ele ouve como eu e você se expressa. Não pense que os ouvidos do Senhor não estão atentos. As pequenas falas minha e sua. E Ele ouve e Ele age quando a gente menos espera. E eu lembro que naquele dia, hoje quando eu cheguei aqui eu disse para o Igor, eu digo, que saudade eu estava de igreja pequena. Que saudade eu estava desse aconchego, desse lugar. E muitas das vezes a gente se vê em igrejas grandes e a gente diz assim, Deus, Ele não está nos vendo. E naquele dia o pregador, ele desceu do púlpito correndo e eu disse, eita, é agora. A minha nora já baixa a cabeça e ela diz assim, pronto, a sogra fez alguma coisa com Deus hoje que o negócio vai pegar. A Gabriela já corre disso, ela não quer nem sentar perto de mim muitas das vezes. E verdadeiramente o pregador, ele veio e ele disse assim, pensas que vai morrer agora na beira da praia? Eu digo, eita Jesus, tu ouviu, foi? Ele escuta, irmãos. Não duvide daquilo que Deus ele trabalha na tua vida. E como Ele trabalha. Para renovar as minhas e as tuas forças. Deus ele faz coisas que a gente nem imagina. E naquele dia Deus ele renovou as promessas. Para quê? Para que a esperança voltasse ao coração. Porque Ele traz a lembrança justamente para isso. Para que os nossos corações se aqueçam novamente, a gente crie força e a gente siga em frente. Caminhar mais 40 anos, sabe-se lá Deus quantos anos a gente carrega. Não é assim? E a águia, ela faz isso, ela tem essa decisão. Eu morro ou eu renovo? Eu sento aqui, espero ou eu vou agir? E o crente muitas das vezes, ele fica diante dessa situação e ele acha que é mais cômodo sentar e morrer, pastor. Sentar e dizer assim, já fiz, já aconteci, tá bom. O que vier agora é lucro. E não é não, irmão, por aí. O caminho nunca será esse. Porque senão a palavra não ia dizer que é Ele quem renova as nossas forças. E outra, o poder dele, ele se aperfeiçoa nas nossas fraquezas. É nos momentos mais difíceis que o Senhor ele quer mostrar a sua glória na minha e na tua vida. Eu tinha todos os motivos para hoje não estar aqui pregando. Eu tenho uma consulta amanhã, às 11 horas do dia, que define um tratamento que eu não sei o que me espera pela frente. Mas eu tenho uma certeza que será para a glória de Deus. E eu costumo dizer que se Deus curar é para a glória. E se Deus me levar para a glória, é para a glória mesmo e pronto. O nome do Senhor ele tem que ser glorificado em qualquer tempo nas nossas vidas. E é por isso que a águia, quando ela decide se renovar, ela começa a nos dar algumas lições. E eu acho muito interessante quando ela para tirar um tempo a só com Deus, o seu Criador. Ela procura um momento a sós com quem a criou. Para quê? Para olhar o que está acontecendo com ela. Talvez nessa noite seja necessário que eu e você pare um pouco para pensar no que está acontecendo na tua vida. Quando Deus colocou o tema renovação no mês de novembro no coração do pastor Norival, não foi porque ele achou bonito. Porque renovação vai falar de trazer algo novo. Renovação vai falar de mudar aquilo que já se tornou velho
e trazer uma paisagem diferente. Renovação vai falar de mudança, de recomeço. Renovação vai falar de abrir mão de algumas coisas para poder a gente ver algo diferente. E o que é que Deus ele quer ver de diferente na minha e na tua vida? Qual o posicionamento, a gente só vai saber com um momento a sós com Ele. Não tem como a gente brincar de adivinhar o que Deus ele quer fazer. Não. É joelho sozinho com o Pai. Porque nem sempre Ele vai usar vasos para trazer a mim e a você o que Ele quer fazer. Então a águia, ela procura se renovar como prioridade e ela se afasta para ter um momento a sós com o Criador. E eu fico imaginando esses momentos de solidão que o ser humano passa e que o animal passa, mesmo sendo irracional, como algo muito difícil. Porque a águia, quando ela se afasta, ela precisa agora agir contra o tempo para quê? Para tirar aquilo que impede da renovação acontecer na sua vida. E aí, se a gente for olhar para o ser humano, quantas das vezes as nossas experiências na jornada, na caminhada, dentro da igreja, impede que a gente receba uma renovação? Quantas das vezes as marcas e as cicatrizes que carregamos? Porque quem diz que ser crente é fácil é porque não sabe o que é ser crente. Quem sabe o que é estar dentro da casa de Deus, rumo ao céu, e diz que é fácil, é porque não sabe o que é o caminho para o céu. Ainda. Mas nessa noite eu venho te trazer um consolo. De que o caminho é estreito até você chegar na porta. É estreito. As cicatrizes e as marcas vão ter que lidar com você dia a dia. Eu tenho uma marca aqui que tem mais ou menos 23 anos, a idade do meu filho. E isso me incomodou muito tempo. Para a renovação de Deus acontecer na minha e na tua vida, muitas das vezes, essas marcas precisam ser tratadas. Essas cicatrizes precisam não só superficialmente serem tratadas, mas por dentro. E nem sempre, quando olhamos para uma ferida, por mais que esteja fechada, ela está cicatrizada. E a águia, ela se afasta justamente para isso. Para começar a tratar daquilo que no dia a dia ela não pode tratar. Na correria, muitas das vezes, de uma preparação normal, ela não pode ser tratada. Nessa noite, cicatrizes precisam ser curadas de uma vez por todas. Para que o novo de Deus chegue na minha e na tua vida. O novo de Deus é de repente. E se ele é de repente na minha e na tua vida, eu preciso me posicionar para que esse novo chegue. E quando é que eu vou me posicionar? É quando as minhas penas já estiverem todas caídas? Não, é quando ela começar a cair. É quando o meu bico já caiu? Não, é quando ele começa a rachar. É quando as unhas começam a dar sinal de alerta que eu preciso correr para a renovação de Deus. Você está entendendo o que Deus está falando contigo nessa noite? Você está entendendo aonde que Deus ele quer tratar nessa noite com você? Deus ele quer arrancar de uma vez por todas aquilo que te impede de ter uma renovação em Cristo. E olha que interessante. Depois que ela toma essa decisão, que ela decide ser como prioridade a sua renovação, ela procura ir para o seu Criador. Ela vai justamente começar a quê? A arrancar tudo isso.
E olha só. Pensa comigo. A unha está rachada, o bico já não está 100%, mas é o bico que ela usa para tirar as unhas. O bico está rachado, as penas estão caindo, mas é isso mesmo que ela vai usar para tirar as penas. Ei, é dentro da situação que Deus vai tratar você. É dentro da circunstância, não é fora não. Porque fora não dá para ser tratado não, irmãos. Em casa não dá para ser tratado não, é aqui dentro. É aqui, ó, através da luz da palavra. É continuando a fazer a obra. É cantando mesmo quando não tem vontade de cantar. É orando mesmo quando não tem palavras para sair. É indo lá ajudar a quem precisa, mesmo quando é você que precisa ser ajudado. É pregando quando muitas das vezes é você que quer sentar para ouvir. É assim que Deus ele trata com a gente. E a gente vai ver que o tempo, ele é especialista em colocar tudo no seu devido lugar. O tempo, ele é determinado por Deus. E é pelo tempo que Deus, ele trabalha na minha e na tua vida. Não adianta, como a águia ou qualquer outro animal, querer se apressar dentro do tempo de Deus. Há um tempo determinado para todas as coisas. Então, não adianta querer apressar aquilo que tem um tempo. Tempo, ele sempre foi prioridade. Subir a um monte para orar é tempo ou fora de tempo? Então, dentro do tempo que você está vivendo, ache tempo. Para quê? Para ir para a presença do Senhor e pedir a renovação de Deus. Ache tempo. Dentro desse tempo. Outra coisa que me chama muita atenção é que quando ela sobe ao alto monte para estar sozinho, ela vai ali suportar sozinho, muitas das vezes, em meio à tempestade que ela vai viver, o tempo da renovação. E passar sozinho por algumas coisas não é fácil, porque o ser humano ele quer estar o quê? Em convivência. Quem aqui gosta de viver sozinho? Quem aqui gosta? Tem alguém que gosta de viver sozinho? Não tem. O ser humano não foi feito, criado para isso. O ser humano foi criado para louvor e adoração ao Senhor. E a Bíblia vai dizer que no céu sempre haverá o quê? Louvores, multidão. Para quê? Para adoração ao Senhor. Cantar sozinho é bom? Tem horas que sim. Mas cantar em grupo é bem melhor. Chorar sozinho é bom? É, às vezes sim. Às vezes eu digo, Deus, eu não queria que ninguém me visse hoje, porque eu queria chorar. Sozinha. Mas quando a gente chora de uma forma diferente, Deus, ele dentro do comum, da comunidade que você está inserida, ele vê, é super melhor. É totalmente diferente. Quando ele brada e ele vê que sozinho enfrentando as tuas lutas, a vitória ela é diferente, o gosto da vitória é diferente. Se faz necessário estarmos acima desses problemas, para quê? Para que a gente possa conseguir entender em que Deus está trabalhando. Se faz necessário orar em secreto, para quê? Para que a gente possa alcançar essa renovação. E aí eu fico olhando que muitas das vezes, dentro de uma renovação, a gente não quer sacrificar. A gente não quer pagar um preço maior. E muitas das vezes a gente questiona, Deus, por que eu? Por que tem que ser assim a minha vida? No mês de junho, quando eu recebi a notícia que eu estava com câncer, em nenhum momento eu perguntei a Deus o porquê. Eu só conseguia ver que Deus ele tinha um propósito. Eu só conseguia enxergar que Deus manifestaria a glória dele através desta doença. E isso me dá força todos os dias para me levantar, pôr um sorriso no rosto, muitas das vezes quando é uma lágrima que quer descer. Alguém aqui já enfrentou essa doença? Temos alguém aqui? Graças a Deus. Porque o bichinho difícil, pastor, ou coisinha difícil que mexe com a gente, mas no Senhor temos uma renovação garantida.
E ela acontece todas as manhãs, quando acordamos. Todas as manhãs, quando abrimos os olhos, nós temos a certeza de que a misericórdia de Deus, ela tem nos alcançado. E essa misericórdia, ela traz uma graça que não somos merecedores. E essa graça, ela nos faz alcançar, diante de Deus, o favor imerecido. E é esse favor que todos os dias nós buscamos. Então, nesta noite, meu irmão e minha irmã, você que talvez esteja passando por situações bem complicadas, que pensa até que é o fim, não. É só o começo. É só Deus preparando o caminho para que o dia dele chegue na tua vida e o nome dele continue sendo glorificado. É só isso. É só isso. Porém, Deus, ele quer sacrifício da minha vida e da tua vida, sim. Mesmo Jesus tendo pago um alto preço lá na cruz, eu e você continuamos pagando um preço aqui na terra. A salvação, ela é para todos. Jesus já pagou um preço. Mas nós temos um saldozinho, irmãos, que a gente precisa continuar pagando. A gente precisa continuar lutando. Sabe por quê? Porque o adversário da minha e da tua alma, ele luta todos os dias. Para quê? Para que a renovação de Cristo não aconteça na minha e na tua mente. Todos os dias ele luta para quê? Para que a promessa de Deus seja esquecida no meu e no teu coração. O bombardeio vem aqui para que desça para aqui. Para que eu e você não lembre daquilo que ele nos prometeu. E a renovação, quando ela vem na minha e na tua vida, ela traz uma esperança diferente. E os dias têm sido difíceis ao ponto de muitos crentes terem perdido a esperança. Temos pessoas dentro da igreja, pessoas muitas das vezes muito assíduas, mas que têm perdido a esperança em Cristo. E quando perdemos a esperança em Cristo, junto dela vai a fé. E a nossa salvação está em risco. Nessa noite, Deus, ele além de tratar aquilo que precisa ser tratado, ele traz aos nossos corações esperança. Ele traz aos nossos corações uma renovação de promessa. Porque enquanto estivermos aqui, o Senhor, ele é fiel para cumprir aquilo que ele prometeu na minha e na tua vida. E se passarmos daqui, ele já cumpriu a promessa de que estaremos guardados para um dia glorificar e exaltar com todos lá na glória. Então renove a tua esperança nessa noite, porque nada está perdido para mim e para você. Há esperança sim no Senhor para mim e para a tua vida. Há renovação sim para mim e para você na presença do Senhor. Deus, na sua bondade e misericórdia, ele nos trata. Muitas das vezes não sabemos nem porquê, ou não queremos saber por que estamos sendo tratados. Mas ele trata. Ele trata para que lembremos do primeiro amor. Ele trata para que eu e você se torne melhor. Ele trata para que eu e você entenda que ele é o centro da atenção na minha e na tua vida. Ele trata para que eu e você entenda que não é o meu braço e o teu braço que age. Ele trata e ele traz o tratamento para mim e para a tua vida para que a gente entenda que se não for ele, a gente não é nada. E é dentro desse tratar. É dentro desse tratar que a renovação vem. É dentro desse tratar que as tempestades ficam mais fáceis. É dentro desse tratamento divino, na minha e na tua vida, que o nome dele continua sendo glorificado. Muitas das vezes pensamos que Deus ele vem por um caminho e Deus ele vem por outro. Muitas das vezes pensamos que o problema é do outro. Muitas das vezes terceirizamos até a nossa própria salvação. Muitas das vezes terceirizamos os problemas que estamos enfrentando. Quem aqui já viu aquele livro Eu e Minha Boca Grande? Quem aqui já leu? Alguém já leu esse livro? Ele é um livro que ele confronta muitas das vezes aquilo que a gente imagina ser do outro. Eu levei algum tempo para conseguir ler esse livro. Eu começava e parava. Eu começava e parava. Sabe por quê, irmãos? Porque nós temos essa forma de ser diante de Deus. Isso não é só privilégio da irmã Thaís, não, viu? Que é encrenqueira.
Eu sei que tem muita gente aqui que é dessa forma. Que pensa que porque chegou em certo patamar, não precisa reconhecer a sua submissão a Deus. E Deus está levando por outro caminho e entenda-se com Deus. Ser submisso a Deus, ser submisso muitas das vezes ao outro, faz parte do caminho de chegar no céu. E dentro da renovação, isso precisa ser trazido à luz da clareza para mim e para você, porque senão a gente se acha como uma águia, muito poderosa, muito bam. E no final das contas, precisa de renovação também. Por quê? Porque senão morre. E se não presta para servir, presta para ser guardado. Eu lembro quando Deus começou a tratar na vida do meu pai. E todo mundo dizia assim, o Ivo vai ser um grande obreiro. Era Ivo também, tá? O nome do meu pai, o Ivo vai ser um grande obreiro. Eu fico imaginando o Ivo na portaria. E eu dizia assim, meu pai não presta para servir. Meu pai não presta para servir. E a minha mãe, muitas das vezes, a minha mãe dizia assim, como que você diz isso do seu pai? Eu dizia, não, mãe, não é só do meu pai. Deus vai preparar e vai guardar. Estar dentro da casa de Deus é estar como servo. Estar dentro da casa de Deus é caminhar para servir ao outro, como você gostaria de ser servido. Todos os dias como servo. Eu sirvo dentro... Eu lembro que alguns tempo atrás eu fiz uma reunião lá em casa e eu disse, gente, eu tenho uma missão com vocês. Tava meus filhos, na época eu só tinha uma nora, minha mãe. E eu disse, eu tenho uma missão com vocês. E eu vou cumprir essa missão até o último dia da minha vida. É servir vocês. Eu pensava que o Senhor ia me guardar naquela época. Eu estava com um problema muito sério. Eu estava tendo muitas tromboses seguidas. E tinha noites que eu dizia assim, Deus, eu tenho sentido a morte me rodeando. Deus, vem aqui, me ajuda. Eu tive 2 tromboses, uma seguida da outra. E eu disse, Deus, chegou o meu tempo, é isso, tu vai me guardar? Então, trata comigo pessoalmente e pelo menos me diz assim, ó, vou te guardar para me morrer. Olha a capacidade do ser humano. Muitas das vezes a gente quer administrar até em que Deus está trabalhando. E eu estou falando de mim, irmãos. Eu não estou falando de você. Eu estou falando de mim, Thaís. Muitas das vezes nós queremos administrar até aquilo que Deus está tratando nas nossas vidas. Como queremos ser formados, como queremos ser feitos, como queremos servir, como queremos nos apresentar ao Senhor. E quem somos nós? Pobres, miseráveis, barros na mão do oleiro. Quem somos nós? E eu me recordo que naquela época eu disse, Deus, que caminho é esse? Que caminho é esse? Irmãos, não tem como não entender se não for sozinho com Deus. Você só entende o trabalhar de Deus na tua vida, se é que é pra gente entender. Porque tem coisa que Deus ele nem explica. Ele só complica, para depois explicar. Foi assim que eu comecei a mensagem e é assim que eu quero terminar. Não adianta querer entender aquilo que não é entendível no momento. Não adianta você querer entender o processo que Deus está para tratar a renovação na tua vida, se não chegou o tempo ainda, irmãos. Simplesmente aceita, vai para os pés de Jesus, ora, arranca as penas, arranca o bico se for necessário, arranca as unhas, mas simplesmente obedece o trabalhar de Deus na tua vida. Porque, irmãos, não adianta você querer lutar com aquele que te formou, porque ele sabe aonde ele precisa tratar na minha e na tua vida. Ele sabe o que ele precisa arrancar, ele sabe o que ele precisa colocar, é ele quem sabe. Eu tenho 2 filhos, mas eu não conheço os meus filhos. Só Deus conhece. Tem ali o meu marido, a gente vai fazer 25 anos agora, em dezembro, de casado. Mas eu não conheço. Todos os dias eu acordo com um estranho do meu lado. Por quê? Só quem conhece é Deus. Do mesmo jeito ele. Todos os dias nós temos uma ação e reação diferente, que pode levar à estranheza do outro. E é assim que a gente vai chegar no céu.
É desse jeitinho, Ângela, que nós vamos chegar no céu. Então não queira lutar com aquele que está trabalhando, porque ele sabe como trabalhar na minha e na tua vida. Ele sabe o caminho que ele aperta para que eu e você vá para os pés dele. Ele sabe como chamar a minha e a tua atenção para que haja intimidade com ele. Irmãos, muitas das vezes Deus ele só aperta para ver o que é que vai sair do meio do teu coração. Só isso. Imagina Deus apertando para ver se você geme ou se você dá um berro. Para ver se você chora ou se você glorifica. Para ver se você se esperneia ou se você adora. Olha só. Porque é melhor adorar do que se espernear com o Senhor. É bem melhor. A águia, ela se afasta e ela começa ali a arrancar. Então arranque o que tem de arrancar. Se precisa se consertar, pedir perdão, se precisa voltar ao primeiro amor, faça isso com urgência. Porque é 150 dias que a águia ela fica ali, na preparação. E nessa noite, para e pensa, há quantos dias você já está numa preparação? Há quantos dias você já está no processo? Quanto tempo está durando esse processo? Quanto tempo mais vai precisar durar esse processo? De uma coisa é certa. Tantas vezes seja necessária você se renovar, se renove. Mas só não fique parado. Só não fique esperando Deus sair do céu para vir fazer aquilo que é para você fazer. Haja enquanto é tempo. Haja enquanto você tem força para subir além da tempestade. Olhar para o céu, olhar para o sol, receber aquele calor que vem do céu e se renovar. Passou a tempestade e você volta para o seu abrigo e você segue o seu caminho. Não espere muito tempo. Porque Deus, ele é amor. Mas quando Deus, ele quer catar sai de perto. Eu digo que é muito bom cair na mão de Jeová. É melhor do que cair na mão do homem. O homem não tem misericórdia, Jesus tem. Mas o anzol de Jeová também dói, viu? E como dói. Então não queira que Deus trate de uma forma mais dolorosa do que já está doendo. Porque eu sei que dói, irmãos. E como dói. Dói, irmão. Dói, muitas das vezes dói. Dói, a gente chora, a gente geme, a gente se esperneia. Porque tudo isso que eu falei, a gente faz. E faz bonitinho na presença de Jesus. E o bom é que ele tem misericórdia de mim e de você. O bom é que ele prepara uma noite como essa para dizer assim, ei, eu tenho renovação para você, eu estou aqui para te dar forças, eu estou aqui para te fazer caminhar mais um pouco, eu estou aqui para te encher da minha graça, eu estou aqui para fazer transbordar na esperança aquilo que ao teu coração já não tem mais esperança. Pastor, com a tua permissão, deixa eu fazer uma oração por essa igreja. Fica de pé, igreja do Senhor.